Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante aqui para o crescimento do nosso canal. Tem também o clube de membros, onde você tem alguns conteúdos exclusivos. Tem o nosso grupo do WhatsApp 24 horas por dia, onde a gente conversa, bate papo, resenha e também deixa você informado durante todo o dia. Tem também servidor no Discord para as lives de pré-jogo, tem a nossa Liga no Cartola, vídeos exclusivos para membros, todo dia vídeo meio-dia com uma notícia exclusiva somente para os membros do canal, além das nossas lives. Bom, bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Luciano decide mais uma vez, né? O criticado, não serve mais e tudo. Luciano foi decisivo mais uma vez pro São Paulo. Dessa vez atuando talvez numa função diferente? Ou será que ele teve complemento dessa vez? O Zubeldia optou e surpreendeu por colocar o Luciano como titular. E aí todo mundo olha a escalação e já pensa, Luciano como camisa 10. Só que desta vez o Luciano, ele foi mais, vamos a grosso modo, trazer a maneira mais simples. O Luciano ele foi um segundo atacante, porque ele estava sempre prisando na área. Por quê? Porque a engrenagem foi feita para que o Luciano não tivesse o peso sozinho de armar as jogadas. Quando o Luciano ele é o camisa 10, ele é o cara que vai armar jogadas, esquece. Não vai acontecer nada, o São Paulo vai jogar mal, o Luciano vai jogar mal, vai atrair críticas, nada vai dar certo. Porque o Luciano não é esse cara. O Luciano é um finalizador, é um segundo atacante, é o cara que vai aparecer como um elemento surpresa ali para tentar definir as jogadas. E olha só, os dois gols que ele fez, o primeiro no primeiro tempo, o primeiro também no segundo tempo, foi ele dentro da área. Foi dele aproveitando o espaço vazio, ele quase junto com o André Silva para marcar. Por quê? Porque por mais que o Alves não tenha feito uma boa partida, o Alves jogou mais aberto pela esquerda, mas cortando para o meio. Eu gosto dessa nomenclatura do falso ponta, que é o quê? É um cara que ele joga no lado do campo, só que ele não joga tão no lado do campo assim. Então ele não é um ponta, mas também não é um meia. Ele é um falso ponta, entendeu? E aí o Alves acabou vindo muito pro meio. Por mais que ele errou, principalmente no último passe, ele deu uma criatividade legal pro Luciano. Pegou um pouco da responsabilidade, chamou o Luciano e falou, ó, Luciano, dá aqui um pouquinho dessa responsabilidade que eu vou tentar armar o jogo. O Lucas Ferreira também, por mais que ele não seja armador, ele é muito criativo, ele cria situações de jogada. Então o Luciano, tendo o André lá na frente para flutuar, o André que se associa bem com outros jogadores, por mais que o André também não tenha feito uma grande partida, mas ele é mais um centroavante mais associativo, aquele centroavante que participa mais, não é um trombador como o Caleri. E aí o Luciano tem um centroavante participativo, dois caras do lado dele que gostam de fazer criações de jogada, que ajudam nessas criações de jogada. Você une tudo isso, o que acontece? Você tem um Luciano um pouco melhor, o Luciano, talvez as suas melhores características, que é finalizar. Perdeu muitos gols no começo, é verdade, eu tinha contado 3 gols até a abertura do placar do Náutico, só que aí depois mostrou, né? Luciano, num passe primoroso do Lucas Ferreira, domina, gira e faz o gol com qualidade no contrapé ali do goleiro. E na segunda etapa, um ótimo lançamento do Marcos Antônio. Aí o Luciano aparece sozinho, ele cara a cara com o goleiro, o elemento surpresa vai lá e faz o segundo gol. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que o atleta ele tem que sair, ele tem que ir embora, ele tem que sair, que não presta. Às vezes ele presta, só tá no mau momento, e é o momento de apoiar, ou às vezes, sabe? Eu acho que hoje o Luciano ele tem que ser reserva do time, tá? Acho que uma coisa ainda não anula a outra. O Náutico era um clube de Série C, um clube de terceira divisão e tudo mais, só que acho que deu amostras de que como o Luciano pode jogar. Não dá pra você jogar com o Luciano aqui, um Cedric que não vai criar nada aqui, um Ferreirinha que vai ser individualista aqui, com o Caleri lá na frente. Você vai deixar o Luciano passando fome, você não vai tirar as melhores características do cara. Agora, nessa formação, aí o Luciano já pode ser cada vez mais importante. Então,
Não acho que o Luciano tem que ser titular ainda absoluto desse time. Acho que ninguém tem que ser titular absoluto, para falar a verdade. Mas acho que ele pode ser útil, e bem útil, durante essa temporada, principalmente jogando nessa função que ele atuou na partida contra o Náutico. Gostaria muito de ouvir os comentários de vocês. Ferreirinha preocupa ou não para a sequência da temporada? Existia a expectativa do Ferreirinha ir para campo na terça-feira contra o Náutico. Inclusive, ele foi relacionado pela comissão técnica para atuar nessa partida. Ele até apareceu no CT mais cedo, fez alguns trabalhos ali, só que de fato foi constatada ali uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. Então, para não virar algo mais complexo, a comissão técnica nem titubeou. Você vai ficar de fora, você não vai ser relacionado, você vai cuidar, vai tratar dessa situação. Essa sobrecarga do Ferreirinha é algo próximo do Arboleda. Só que, pelo que eu conversei com algumas pessoas, é mais leve do que a do Arboleda. Então a expectativa, a tendência é do Ferreirinha retornar para o time para a partida contra o Fortaleza. É óbvio, vai depender. Hoje ele já treinou, ele já fez uns treinamentos. Hoje não, né? Na terça-feira pré-jogo. O que já dá um indício, porque o Arboleda, quando ele teve essa sobrecarga, o Arboleda sequer foi para campo. Ele estava impossibilitado de treinar. O Ferreirinha não, ele foi para treino, ele foi para jogo, ele foi ali para o embate. Então, foi bem mais uma prevenção, e a tendência do Ferreirinha já estar disponível para o Zubeldia em um período não muito distante. Por exemplo, me cravaram que contra o Alianza Lima na outra terça ele já vai estar 100% disponível. Contra o Fortaleza vai depender muito dessa questão do Zubeldia. Por quê? O Zubeldia está muito preocupado com essas questões físicas do São Paulo. Por exemplo, o Lucas e o Arboleda tinham condições de estarem em campo contra o Náutico, só que o Zubeldia falou, não. Beleza, tem condição agora? Deixa pro próximo jogo, pra gente não... Vamos ter uma cautela máxima nesse momento onde o São Paulo tá cheio de desfalques, né? Então, o Ferreirinha não deve preocupar para o confronto contra o Fortaleza, muito menos contra o Alianza Lima, é certo, tá? Me decretaram ali, pessoas de boa confiança ali do São Paulo, me decretaram que contra o Alianza Lima, não, ele joga, tá tudo certo. Contra o Fortaleza, a tendência é dele jogar, mas vai depender muito da resposta do atleta já nessa quarta, na quinta-feira, e da opinião do Zubeldia, se vai ou não dar uma, não diria forçada, mas se vai apostar no Ferreirinha contra o Fortaleza, se ele acha que realmente vai valer a pena, e aí ele vai avaliar o elenco, a situação do jogo, até em que grau está essa situação do Ferreirinha, mas fato é que o Ferreirinha, ele tem jogado várias, né? Tanto é que no confronto contra o Ceará, a expectativa era justamente dele jogar só 45 minutos para ele estar disponível contra o Náutico, nessa dosagem de minutos que o Zubeldia tem feito com o jogador. Fato, ele ficou somente 45 minutos lá em Fortaleza, acabou sendo substituído, mas contra o Náutico acabou não tendo condições de jogar, foi tirado do jogo pelo técnico Zubeldia, mas não preocupa para a sequência, tá? Bora trazer mais, deixa eu pegar minha colinha. Enzo Dias e o Wendel. O Wendel, ele saiu meio que mancando ali, né, do estágio do Morumbi, até pude observar, ele falei, na hora que ele saiu mancando, Wendel. Mas o Wendel não preocupa, tá? Ele saiu mancando, muito mais uma questão de jogo ali mesmo, uma pancadinha ali, mas ele não preocupa, e a tendência dele ser titular contra o Fortaleza, porque o Enzo Dias, ele está suspenso, né? Vai ter que cumprir ali a suspensão do terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza, então ele está livre, por exemplo, para pegar o Palmeiras sem ser no outro domingo. E aí existia até a expectativa do Enzo ser titular na partida contra o Náutico, mas ele acabou apostando, ele subiu o dia, acabou apostando aí no Wendel. Só que na segunda etapa também já estava meio que programado, ó, o Enzo tem que jogar esse jogo, já que ele está suspenso contra o Fortaleza, ele tem que jogar esse jogo. Tanto é que eu acreditava que ele seria titular, já que ele estava suspenso para a partida contra o Fortaleza, mas não. O Zubeldia optou por dar rodagem, sequência para o Wendel, até porque o Wendel é um lateral mais ofensivo. Se vocês repararem, o Zubeldia optou por um esquema um pouco mais ofensivo, pelo menos em jogadores, né? Cedric e Wendel, dois laterais que têm um avanço interessante. Marcos Antônio e Alisson têm sido os volantes, um quarteto ofensivo lá na frente. Foi muito porque ele acreditava que o Náutico ficaria mais na retranca, mais na defesa, então ele precisava ter atletas mais ofensivos. Então o Enzo jogou alguns minutos contra o Náutico, mas como ele está suspenso, o Wendel deve ser titular contra o Fortaleza. Vamos ver se agora o Wendel deslancha, né? Até o momento o Wendel acabou ainda não
não mostrando aquela partida que a gente fala, poxa, esse é o Wendel. O Enzo Dias, hoje a gente tem uma segurança um pouco maior, mas acho que é natural, tá? O Wendel ficou um bom tempo ali inativo, acho que a gente está até misturando um pouco essa novela que foi a chegada dele. Talvez a gente está aumentando um pouco mais o jogador que ele é, porque ele é um bom lateral, um ótimo lateral e ponto, mas acho que 6 a 7 meses de demora para trazer, então aí todo mundo esperava, né, que já seria um lateral que chegaria e ponto, Wendel, uau. Acho que cautela, acho que aos poucos, no decorrer da temporada, a gente vai ver que de fato o Wendel vai ser um ótimo jogador, um ótimo ativo para o São Paulo. A gente ainda está muito no olho o Enzo Dias na surpresa positiva, porque tem a questão contrária, né? O Wendel chegou com uma novela, ganhando um salário que a gente sabe que é elevado para um clube que está devendo, mas dentro da realidade financeira. E aí a gente espera um resultado imediato. O Enzo que chegou quietinho ali, ninguém dava muito, até questionando bastante, mas o Enzo surpreendeu, então acho que tem 2 pesos aí, vamos ter calma um pouquinho com o Wendel, acredito muito que ele ainda vai dar muito certo com a camisa tricolor, tá? Bora trazer mais um pouco de informações sobre o São Paulo? Pra gente fechar. Rodriguinho voltou a ter chances com os Rubem Dias, se separaram. Ele até teve mais minutos na partida contra o Náutico, né? Entrou ali, se eu não me engano, com 18 minutos da segunda etapa. E a gente tem a informação de que com essas contusões, o elenco mais curto, o Zubeldia está dando mais ênfase a alguns jogadores. A gente já falou um pouquinho do Bobadilla, né, que o Zubeldia começou a tratar com mais carinho essa situação do Bobadilla, justamente porque não tem mais volante no time, né, o Marcos Antônio Alisson e o Bobadilla para jogar. E a gente sabe que agora tem também uma questão com o Rodriguinho. Teve uma reuniãozinha ali, uma conversa olho no olho dele com o Rodriguinho. Ele tem testado o Rodriguinho também como um meia pela esquerda, na mesma função que o Alves fez, né, na partida contra o Náutico no primeiro tempo. E, inclusive, soube que ele testou essa possibilidade no confronto contra o Ceará, mas no fim das contas ele acabou apostando mesmo no Ferreirinha, e aí depois, na substituição, ele preferiu não colocar o Rodriguinho mais cedo. Então, ele vai apostar no Rodriguinho cada vez mais nesse momento. O Rodriguinho está até mais à frente do Luca nessa situação para jogar mais aberto pela esquerda. Ele entende que o jogador, por ele ser um pouco mais franzino, jogando mais pelo meio, como um camisa 10 de fato, pode até sobrecarregar ele ficar meio que retraído. E você jogando ele um pouco mais para a esquerda, para cortar para o meio, para fazer algumas armações de jogadas, ele pode ter um desenvolvimento melhor com a camisa do São Paulo. O Rodriguinho, que até agora, né, a gente espera, desde lá do Rogério Ceni, lá em 2023, que a gente espera que o Rodriguinho deslanche, mas é um jogador que ainda precisa de uma lapidação melhor, é um jogador que precisa um pouco mais de cautela, que precisa um pouco mais de paciência. Tem jogador como o Lucas Ferreira que acaba deslanchando e vai com tudo. Agora tem outros que precisam mais de um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma, um pouco mais de sossego nesse quesito. Então acredito que a gente tem que ter também um pouco de calma com o Rodriguinho, mas o Zubeldia tem apostado cada vez mais no atleta, vai dar cada vez mais rodagem nos treinamentos, desde lá do Ceni, Dorival, Carpini, Zubeldia. A gente sempre ouve que ele é um fenômeno nos treinamentos, que ele demonstra uma qualidade técnica absurda, que todo mundo adora ele ali dentro e vê um potencial muito grande. Quem sabe agora, com o Zubeldia, com essa lista de desfalques, ele pode ter cada vez mais espaço com a camisa do São Paulo, e a gente torce, né? Meio de Cotia, São Paulino, promissor, a gente espera que ele tenha cada vez mais rodagem, mais minutos com a camisa do São Paulo, porque é um atleta que é muito promissor e a partir de agora vai ter cada vez mais oportunidades e tem esse aval, essa confiança aí do técnico Zubeldia. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Gostou da vitória do São Paulo? Acho que faltou, né? Acho que poderia ser um placar um pouco maior, mas eu nunca vou reclamar de uma vitória. Um abraço para todo mundo, boa quarta-feira para vocês, que seja uma quarta-feira aí tranquila, com mais uma vitória. O São Paulo não encaminhou a sua classificação, mas é um passo muito importante. A partir do meio-dia vai ter vídeo novo no canal exclusivo para membros, tá? Se você ainda não se tornou membro, é só clicar no botão azul e a partir das 5 horas estarei ao vivo não, estarei novamente aqui para trazer ainda mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Todo dia aqui são 3 vídeos no canal, sendo um exclusivo para os membros. Um abraço para todo mundo, até a próxima, valeu, tchau!